Você pode abrir a sua Bíblia lá no livro de Hebreus, carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, Hebreus 12, 26. Diz assim a palavra do Senhor. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Como o Espírito Santo de Deus trabalha, né? E confirma as coisas. A nossa ministração fala sobre vivendo o reino inabalável. E nós acabamos de contar aqui sobre o reino de Deus, que o reino de Deus é eterno, é inabalável, né? Como Deus confirma. E no final nós podemos até cantar essa música de novo, viu, Márcio? Então, amados, a nossa ministração hoje é um convite do Senhor para vivermos o reino inabalável. Desde que o mundo é mundo, que ele passa por crises, por abalos, não é? Desde o Éden, o mundo foi contaminado com o pecado. E a partir daí vieram as crises, os abalos sobre a humanidade. Mas Deus se abala com alguma coisa? O que é que você acha? Não, não é? Jesus foi abalado com a crise e a opressão do Império Romano sobre os judeus. Jesus viveu durante o período do Império Romano, que o povo judeu sofreu muito nesse período. E Jesus foi abalado por este império. A opressão, a perseguição que aquele povo vivia, sempre tendo que pagar mais impostos. E a história se repete, não é? Então, aquele povo sempre tendo que pagar mais impostos. O povo ali vivia no cabresto. Então, foi neste contexto que Jesus foi levantado. E você não vai ver Jesus ansioso. Você não vai ver Jesus preocupado, perturbado com as crises, não é? A palavra que Jesus pregava quando ele chegava nos lugares, quando ele atraía as multidões, a palavra que Jesus pregava era a palavra do Evangelho, ou seja, a boa nova. Que era o quê? O reino de Deus chegou. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, pois o reino de Deus chegou. Não é? Então, Jesus ele veio para anunciar que o reino de Deus está próximo. Ele veio para trazer o seu reino, o reino do céu, para a terra. E ele ensinou isso na oração para os discípulos, né? Na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. Né? Então, este reino que Jesus veio pregar e ele deixou para nós, e está cada dia mais se concretizando, é que o reino de Deus é um reino inabalável. Amém, igreja? E nós temos visto muitos falando de crises e soluções para as crises, né? Fóruns e mais fóruns aí, os países, em todo o mundo, você vê reuniões, né, de grandes empresários, de grandes autoridades, né, os países se juntando, fazendo reuniões para solução de crises. Só que uma coisa que a gente não pode esquecer, que os mesmos que estão fazendo os planos para solucionar essas crises, foram os mesmos que criaram as crises, sabia? Então foram os mesmos que geraram as crises. Pelo quê? Pela ganância do poder, pela fome de dinheiro, querendo mais, sempre querendo mais e mais. E você acha que essas pessoas estão preocupadas com o mundo? Estão preocupados com as pessoas? As soluções que eles estão pensando são as soluções
que vão resolver os problemas deles mesmos. É ou não é verdade? Basta você olhar quem se beneficiou com essas últimas crises sanitárias que vivemos pelo mundo afora. São os mesmos que estão preparando o mundo para as próximas. Ó, vai ter mais. Gostaram, né? Vai ter mais, vai ter mais. Está repreendido, né, igreja? Em nome de Jesus. Então, aquele papo, fique em casa, que é pela sua saúde, pela ciência. Vai nessa, crente. Abra o olho, crente. Não se deixe guiar por esses sistemas malignos. Amém? Então, voltando aqui para o nosso contexto de viver um reino inabalável, nada que acontece nesse mundo pega Deus desprevenido. Sabia? Nada que acontece pega Deus de surpresa. Jesus não acorda na segunda-feira, né? Deus não acorda na segunda-feira e é pego de surpresa com o preço da gasolina que aumentou. Quem se assustou com o preço da gasolina? Aí um dia eu falei, eu vou abastecer, não sei aonde que está mais barato. Aí baixou, mais barato sim, menos caro, né? Baixou um pouquinho, amanhã eu volto aqui. Quem disse? Chegou amanhã e já tinha aumentado mais do que estava no... É desse jeito. A gente é pego de surpresa pelas crises, por essas mudanças aí repentinas, mas Deus não é pego de surpresa. Você acha que Deus é pego de surpresa com a notícia de incêndios florestais? Então, que vocês entendem aqui as aspas, né? Incêndios florestais que atingiram tantas pessoas, que deixaram tantas pessoas desabrigadas? Ou Deus é pego de surpresa com o câmbio do dólar? Não, meus queridos. Deus não é atingido por notícias ruins. Amém? E aí, Deus nos chama. Deus nos chamou em Cristo, através de Jesus, né, do seu Filho, para que sejamos assim como Ele é. 1 João 4,17 fala sobre isso, que nós fomos chamados para sermos assim como Ele é. E como Jesus é, querido, diga, inabalável. Então diga para o irmão que está do seu lado, meu irmão, eu fui chamado para ser inabalável. Amém, igreja? Quem recebe essa palavra? Glória a Deus. Pode aplaudir mesmo ao Senhor. Nós somos chamados para este reino inabalável e ser assim como o Senhor é inabalável. Então, queridos, se te sobrevém alguma notícia ruim na sua vida, coloque uma coisa na sua cabeça e no seu coração. Deus está no controle da sua vida. Quem pode declarar isso? Levantar a sua mão e declarar: Deus está no controle da minha vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, vamos juntos, na direção do Espírito Santo de Deus, entrar nesse lugar de descanso. Amém? Viver debaixo deste governo, que é inabalável. Viver debaixo deste reino, o reino do Senhor que é inabalável. Então, para vivermos esse reino inabalável, nós precisamos colocar esse reino em primeiro lugar. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33, você vai ver ali Jesus ensinando para os seus discípulos sobre ansiedade, sobre as angústias da vida, as preocupações do nosso dia a dia. Eles estavam preocupados como eles iam pagar as contas, né? O que é que eles iam fazer, como é que eles iam comer, o que é que eles iam fazer para ganhar dinheiro, porque o Império Romano estava escravizando. Se você trabalha mais que o ano todo para pagar imposto, você é escravo, meu querido. Então, hoje é o que está acontecendo. O sistema maligno neste mundo está escravizando as pessoas e as pessoas não se dão conta. Então, o povo de Deus estava assim, os discípulos de Jesus estavam assim, preocupados com o que iam fazer, como é que iam pagar suas contas, o que é que iam vestir. E aí Jesus, neste contexto, ele fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não se preocupe com como que vocês vão se vestir, o que é que vocês vão fazer no mês que vem, como vocês vão pagar suas contas.
Jesus estava falando isso. Antes de tudo, coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, Jesus estava fazendo esse convite para os discípulos viverem o reino de Deus, que é um reino inabalável, que não se abala com essas coisas corriqueiras, com essas coisas aqui da terra. Certa vez Jesus falou, olhar para pensar, né? O apóstolo Paulo fala também, pense nas coisas do alto, olha para as coisas do alto, não fica aqui olhando só para essas coisas aqui que acontecem aqui na terra, o que se apegando, né, aos bens materiais, às coisas, que isso tudo não tem valor diante de Deus. Amém? Então, amados, não confie nas riquezas deste mundo. Riqueza você pode ter em um dia e no outro, por alguma crise, por algum abalo financeiro, você pode perder tudo. Ou ficar com quase nada, ou não é? E a sua confiança vai para onde? Num dia você pode estar no topo da pirâmide. E no outro dia, inverter assim, ó, e você ir para a base da pirâmide. Muitos desistem, né, da sua vida. Quantas pessoas desistem da vida, desistem da família, desistem de viver, se desesperam por crises financeiras, por perderem grandes somas de dinheiro. Quantas pessoas, quando teve a queda da bolsa, né, na década de 20, lá de Nova York, você sabe da história. Quantas pessoas, quantos milionários, quantos grandes empresários que perderam tudo ou perderam 20%, que é uma soma grande. As pessoas tirando a própria vida por coisas pequenas. Para Deus isso é pequeno. Por causa de dinheiro. Por quê? Porque a sua confiança estava nas riquezas. O valor próprio estava na riqueza. E aí Jesus certa vez falou, não ajunteis tesouros, onde a traça e a ferrugem corroem. A Bíblia nos alerta sobre não colocarmos a nossa confiança nas riquezas e nos bens materiais, porque elas se perdem. Hoje eu estava conversando com o Carlito e a gente estava falando sobre isso, né, Carlito? E ele falou isso, olha, a gente tem que viver desapegado desse mundo. E é verdade. Então Jesus estava ensinando os seus discípulos a serem desapegados dessas coisas. Ele estava ensinando que a confiança do discípulo do Senhor deve estar no seu Pai que está no céu, que cuida. Aí Jesus ainda dá um exemplo. Você olha para as ervas do campo, para os lírios, que eles são bonitos, não são? Floreiam, e um dia ele está bonito, está florido, no outro dia já secou. Mas Deus veste a erva do campo de maneira tão linda, né? Vocês não têm mais valor do que as ervas do campo? Então Jesus estava falando sobre, tentando com que os discípulos entendessem o valor deles para Deus. Você é tão valioso para Deus, que Deus enviou o seu único filho. A Bíblia diz que Deus não poupou nem o seu filho, por amor a todos nós. Você pode aplaudir ao Senhor por esse tão grande amor? Aleluia, Jesus. E aí Jesus estava ensinando, não ajunteis tesouros na terra, porque ele sabia disso. Tem crises, tem tantas coisas que acontecem, e um dia você pode estar lá em cima, outro dia você pode estar lá embaixo. Mas Jesus estava colocando para eles que no reino inabalável governa o princípio da prosperidade. Não é a riqueza, mas é o princípio da prosperidade. Meu querido, minha querida, no reino inabalável, no reino de Deus, vão reinar, vão governar os princípios que são quê? Inabaláveis. Amém? Então, as riquezas são abaláveis. Pode ser abalado, pode se perder. Mas o princípio da prosperidade é inabalável. Então, é este princípio que governa, né? Que é o sistema que governa no reino de Deus. O que isso quer dizer? A riqueza, ela representa bens externos, bens que podem se perder, que são abaláveis. Mas a prosperidade é algo que vem de Deus. Quando eu busco em Cristo, a prosperidade é diferente. Por quê? Eu sei que eu tendo muito ou pouco, assim como o apóstolo
Paulo falou: tendo muito ou pouco, eu sei que nada vai me faltar e que o meu Deus irá suprir todas as minhas necessidades, segundo a riqueza que há em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, esse é o convite do Senhor para nós. Se você ainda não faz parte deste reino, o Senhor Jesus está te chamando para viver debaixo deste reino inabalável. O Senhor Jesus está te chamando para entrar debaixo desse princípio da prosperidade, onde nada vai te faltar, onde Ele é o nosso bom pastor, que nos guia a verdes pastos, e nada vai faltar na sua vida. Quem pode crer nessa palavra? Aleluia, pode aplaudir ao Senhor mesmo. Glória a Deus. Então, queridos, para vivermos neste reino inabalável, nós precisamos colocar este reino em primeiro lugar nas nossas vidas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? E precisamos confiar no Senhor. Esse texto que nós lemos no início de Hebreus 12, o verso 26, né? Esse texto que a gente leu no início, nos mostra que tudo o que é pertinente ao reino natural, ao que é visível, é passível de ser abalado. Mas tudo que é pertinente ao reino de Deus é inabalável. Guarde isso no seu coração. Tudo que é pertinente ao reino de Deus é inabalável. Hebreus capítulo 12, esse texto que lemos, ele está falando, confirmando a profecia do profeta Ageu, que diz que nos últimos dias Deus causaria um abalo na terra e nos céus. Ele está falando dos nossos dias de hoje, queridos. Quem consegue ver isso? Veja que é Deus que está abalando a terra. Deus está abalando as trevas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então nós veremos muitos abalos ainda, amados. Pois quando Deus abala o sistema maligno, o sistema deste mundo, vai refletir no reino natural, naquilo que nós estamos vendo. E aí o verso 27 diz assim: ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Então, Deus, nos últimos dias, Deus vai abalar este mundo. Você vai ler um pouco antes aqui, os versículos anteriores, em Hebreus, ele cita lá a experiência de Moisés, quando Deus chamou o povo para falar, e o povo ficou com medo, por causa da voz de Deus que abalou os montes, né, a voz de trovão, e Moisés subiu ao monte para receber a lei de Deus, não é? E aí abalou a terra, né, e Deus não poupou aqueles que desobedeceram, aqueles que não ouviram os mandamentos, os ensinamentos do Senhor. E aí ele está falando, olha, nós fomos chamados agora para ser desse reino. Então presta atenção, já que estamos vivendo nesse reino inabalável, vamos agir conforme o Senhor, andar de acordo com o que Ele nos ensinou. É isso que o texto está falando. E aí o profeta Ageu fala sobre isso, que aí Deus fala, olha, naquele dia lá, naquele tempo, eu abalei só a terra, mas nos últimos dias eu vou abalar não só a terra, mas terra e céu, né? Os céus e a terra serão abalados de uma vez por todas. Olha que forte, igreja. E aí o texto ainda vai explicar. Essa palavra, uma vez por todas, é como se fosse assim, ele vai tirar tudo, caiu de uma vez por todas, vai retirar tudo o que não for abalado. Tudo que se abala não pode estar no reino de Deus. Tudo que é corruptível. E aí o texto vai encerrar, pois Deus é fogo consumidor. A Bíblia diz que o Senhor, Ele vai provar as nossas vidas, amados. Como é que Deus vai provar a nossa vida? Pelo fogo. Deus vai provar as nossas obras.
Então, tudo que for abalado, tudo que for de sujeira, de palha, de feno, né, como a Bíblia fala, tudo que não presta, que puder ser queimado pelo fogo, Deus vai tirar. E só vai sobrar. Aí ele vai provar disso. Vamos ver se as suas obras foram boas. Vem cá, vamos passar você no fogo. Ah, mas eu fiz isso, fiz aquilo outro. Por isso que muitos vão dizer, Senhor, mas eu preguei em teu nome, mas eu fiz isso e aquilo. Passou pelo fogo, sobrou o quê? O que é que sobrou? Porque Deus está olhando a intenção do seu coração. Deus está olhando a sua fidelidade. Deus está olhando o seu compromisso. E aí, o que sobra? O que é abalado? O que é que passa pelo fogo e permanece? É o ouro, né? As pedras preciosas. E aí a Bíblia diz que assim como o ourives, né, purifica o ouro, assim Deus vai purificar as nossas vidas. Então, aqueles que confiam no Senhor não serão abalados. Quem está entendendo essa palavra? Então, Deus abala as trevas, Deus abala o sistema deste mundo, e nós temos visto muitos abalos. Isso são avisos, são sinais que Deus está dando, chances, oportunidades para o povo buscá-lo, para o povo se render diante dele. Então, esses abalos servem para que tudo que for inabalável permaneça. Jesus disse que as suas palavras jamais passarão. Então, Deus está nos mostrando que o seu reino é inabalável. E por isso, Ele nos convida a vivermos neste reino inabalável, a sermos inabaláveis. Amém? E aí Jesus avisa que nos últimos dias nós veremos guerras, rumores de guerras, epidemias, pragas, doenças. E o que é que nós temos visto, amados, nesses últimos dias? Mas não era para nos abalar, e sim nos alegrarmos, pois o dia do Senhor está próximo. Então a Bíblia diz isso, Jesus fala isso, mas se alegrem. Só é abalado quem não estiver nele. Só vai ser abalado quem não confiar no Senhor. Por isso que Jesus fala, se alegrem, vocês confiam no Senhor, se alegrem, porque Deus vai cuidar. Não se preocupem, não fiquem ansiosos. Coloquem diante do Senhor as suas necessidades, os seus anseios, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Então, amados, só é abalado quem não estiver no Senhor, quem não confiar no Senhor. Então, o que eu posso te dizer hoje para você é que o mundo não vai melhorar. As coisas não vão melhorar. As coisas que temos visto, essa agenda progressista, essa inversão de valores, a apostasia, né? Pessoas negando a fé, distorcendo a Bíblia para caber o seu ego, para o seu pecado não ser confrontado. Isso não vai melhorar. E aí só vai permanecer de pé quem estiver firmado em Jesus. Amém? Você está firmado em Jesus? O salmista diz, o justo não será abalado por más notícias. Então você pode levantar sua mão e falar, eu não serei abalado por más notícias. Amém? A Bíblia diz isso, o justo não teme más notícias. Por quê? Pois ele confia no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Essa é a promessa do Senhor para a sua vida. Se você confiar no Senhor, você não vai ser abalado. Você vai ser como um monte de Sião, você vai permanecer. Este é o convite do Senhor Jesus para você hoje. Se você está aqui hoje e você estava em dúvida, se você estava vacilante na sua fé, o Senhor te trouxe aqui para firmar os seus pés na rocha, para fortalecer os seus joelhos e para te dizer que Ele está cuidando de você. Amém? Quem recebe essa palavra? Glória a Deus. Então, amados, toda e qualquer crise no mundo só pode ser revertida por pessoas centradas em Cristo e nos seus princípios, nos princípios do seu reino. Então, a solução para o mundo, a solução para o Brasil, não é um político, não é cientista ou uma grande ideia, mas a solução
para essa crise se chama Jesus Cristo. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Então, quando olhamos para o mundo, quando olhamos essas notícias que temos visto todos os dias, não devem nos assustar. Não deve me assustar, não deve te assustar. Porque nós pertencemos ao reino inabalável. Você é brasileiro, meu querido, você é brasileira por um pequeno espaço de tempo. Porque nós fazemos parte de um reino inabalável. E a nossa pátria verdadeira é a Jerusalém celestial. Quem crê nisso? A sua pátria está no céu, Jerusalém celestial. Então, se o mundo está se abalando, quanto mais o mundo se abala, mais o reino de Deus se mostra inabalável. Que é para onde as pessoas precisam ir para se firmar. Amém? Quando eu estava vendo um pastor falando, essa curiosidade, quando teve o atentado das Torres Gêmeas, né, em setembro, inclusive vai fazer agora esse mês, né, foi em 2001, todo o espaço aéreo americano foi fechado. Nenhum avião foi permitido sobrevoar, nem o avião presidencial, foi fechado, sabia disso? Mas apenas tudo lá destruído, aquela cidade ficou terrivelmente abalada, não é? E apenas um avião foi autorizado a sobrevoar. Quem pode dizer? Eu contei essa história, eu falei, Davi, apenas é Davi Billy Graham. Eu falei, eita, está afiado. Apenas o avião de Billy Graham que foi autorizado a chegar lá, e ele pregou ali naquele lugar. Então, quando tudo está caindo ao nosso redor, quando tudo está sendo abalado, o reino de Deus permanece inabalável. Quem está firmado no Senhor vai permanecer assim, inabalável. Amém? Você crê? Glória a Deus, aleluia. Então, para vivermos este reino inabalável, nós precisamos colocar este reino em primeiro lugar. Nós precisamos confiar no Senhor, não é? E também nós precisamos ser praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Então, amados, não sejam apenas ouvintes da palavra. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 24, Jesus está contando a parábola ali para os discípulos do homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Quem já ouviu essa parábola? Construiu sua casa sobre a areia. E aí o sensato, construiu sua casa na rocha. Né? Então, no tempo da bonança, a casa bonita, não tem diferença nenhuma uma casa da outra. Mas quando vem as tempestades, quando vem as chuvas, os ventos fortes, o que é que acontece? O que é que aconteceu com a casa construída na areia? Ela foi derrubada, ela foi abalada, não foi? Mas, quando vieram as tempestades sobre a casa que estava construída sobre a rocha, o que aconteceu com essa casa? Ela não foi abalada, ela não foi atingida, ela não ficou destruída, a palavra melhor, né? Ela não foi destruída. E aí Jesus disse, assim é o homem que ouve as minhas palavras e as pratica. Diga comigo, praticar. Então, quando eu ouço a palavra de Deus e pratico, coloco isso em prática na minha vida, eu estou construindo a minha vida sobre a rocha, eu estou praticando, ou seja, eu estou vivendo o reino inabalável. Eu estou praticando, eu não estou isenta, né? Você não está isento de sofrer as tempestades, porque acontece com todo mundo que está no mundo. Nós fazemos parte deste mundo por um tempo, né? Num sistema corrompido, um sistema que jaz no maligno, então seremos, de alguma forma, alvejados, não é? Mas não seremos destruídos, não seremos abalados. Amém? Você pode crer nessa palavra? Glória a Deus. Então, amados, Deus está chacoalhando a estrutura desse mundo. Mas para aquele que se desconecta
do sistema deste mundo e liga a sua vida no reino de Deus, tudo se torna completamente diferente. Ele passa a viver em um sistema onde os valores do reino de Deus são permanentes. São os que guiam, que norteiam a vida dele. E esse sistema, este reino é inabalável. É isso que Jesus está falando. Então Jesus nos diz para não sermos apenas ouvintes da palavra. Não adianta eu estar batendo ponto todo domingo, ouvindo a palavra de Deus, recebendo direcionamento do Senhor, mas na segunda-feira eu esqueço de tudo e não coloco nada em prática na minha vida. Não busco o reino de Deus em primeiro lugar, não tenho fidelidade para com o Senhor, vivo a minha vida da forma que eu quero, faço o que eu quero, estou semeando coisas que não agradam a Deus. Então estou focando a minha vida em palha. Em coisas que o fogo, porque todos passaremos pelo fogo, fogo consumidor do Senhor. Aí outra coisa interessante é que, quando a gente olha a palavra fogo na Bíblia, Jesus fala quando eles vão ser rejeitados, né, ou aqueles que negaram ao Senhor, que viraram as costas para o Senhor, eles vão ser rejeitados e vão para o fogo. Mas a gente vê, quando Jesus falando sobre o fogo de Deus, Deus é o fogo consumidor. O Espírito Santo é simbolizado também pelo fogo, é o fogo do Espírito, o avivamento, não é? Então nós iremos passar pelo fogo do Senhor. E o que é que vai permanecer que vai permanecer de pé diante do Senhor? Então, Deus está chacoalhando tudo. Mas aqueles que estão firmes no Senhor, aqueles que não estão apenas ouvindo, mas praticando, obedecendo, eles não serão abalados. Amém? Jesus nos diz para não sermos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Querido, pratique os princípios do reino de Deus na sua vida. Entregue a sua vida e o seu futuro ao Rei Jesus e construa a sua casa sobre a rocha. Porque ainda que venham as tempestades, a casa vai ficar de pé. Amém? Quando você constrói sua vida sobre os princípios estabelecidos na palavra de Deus, você está construindo sobre a rocha, que é a única estrutura inabalável do mundo. A rocha aqui é Jesus. Ainda está escrito de letra maiúscula, rocha. É o Senhor Jesus. A única estrutura que não vai ser abalada diante de todo o universo. Então, onde está verdadeiramente a sua confiança, meu querido? A verdade é que nós só sabemos se a estrutura é inabalável. Como é que quando que você sabe que o seu telhado está ok? Quando chove, né? Só se sabe se a estrutura é inabalável quando chegam as tempestades, quando vêm as lutas, as provações. Então não adianta ninguém falar que a sua vida está na rocha quando está indo tudo bem na sua vida. Onde verdadeiramente está a sua confiança? Quem edifica a sua casa sobre a rocha, sobre Jesus, pode vir a crise, pode vir a dificuldade, as tempestades, os problemas, mas a pessoa andará como a promessa de Deus fala, de fé em fé, de vitória em vitória. Quem deseja andar de fé em fé, de vitória em vitória? Amém. Diga assim: Senhor, eu quero andar de fé em fé, de vitória em vitória. Amém. Que isso seja verdade nas nossas vidas. Mas quando andando, pode aplaudir mesmo ao Senhor. Quando andamos de vitória em vitória, significa que vamos ter lutas, não é? Mas o que o Senhor está te dizendo hoje, você não precisa temer. Fala para o irmão que está do seu lado, você não precisa temer. O povo de Deus, queridos, ao longo da história, desde que o Senhor chamou Abraão e deu a promessa para Abraão, você vê a história daquele povo. O povo de Deus passou por tantas crises, por tantos abalos, mas eles não ficaram paralisados em nada. Por quê? Porque sobre eles havia uma promessa de Deus.
A promessa que sai da boca de Deus é inabalável, ela vai se cumprir. E nós também somos parte desse povo, amém? Nós também temos promessas inabaláveis sobre as nossas vidas. Quem tem promessa do Senhor sobre a sua vida? A promessa do Senhor é quem confia no Senhor. Se você espera em Deus, você não será confundido. A promessa que Deus tem, aqueles que confiam no Senhor não serão abalados, mas permanecem para sempre. A promessa de Deus, coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Essa é a promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Amém? Você pode se alegrar com isso? Glória a Deus, aleluia. Então nós também temos promessas inabaláveis sobre as nossas vidas. Quem confia no Senhor não será confundido. Quem tem a sua casa sobre a rocha não será destruído pelas crises. Então, queridos, se você tem Jesus, você não precisa ter medo de nada. Se você está em Cristo, você tem a resposta para todas as coisas que você precisa. O que é que você está precisando? Qual é a sua dúvida? Qual é a sua incerteza? Qual é a sua insegurança? Você precisa colocar aos pés do Senhor Jesus, porque Ele é a resposta para tudo. Amém? Você tem a resposta para tudo que você precisa em Cristo Jesus. Estamos vivendo esse início das dores, início do fim dos tempos. Estamos vendo isso. Esses tempos difíceis é onde o Senhor levanta o seu povo, é onde o Senhor levanta a sua igreja, é onde o Senhor faz brilhar a luz. E você foi chamado para ser luz do mundo e sal da terra. Amém? É a época em que a glória do Senhor vai resplandecer sobre a sua vida. Olha o que diz o livro de Malaquias, capítulo 4. A profecia do Senhor. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nome do Senhor, quem teme o nome do Senhor, levanta a mão. Então, isso não é para você, não é? Tem as promessas que não fazem parte do povo de Deus, faz parte daqueles que ignoraram, né, ao Senhor, para os ímpios, para o povo de Deus, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Quem recebe essa palavra? Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Você pode ficar de pé agora, meu querido? E você pode declarar isso ao Senhor. Se você ainda não faz parte deste reino inabalável, o Senhor te convida nessa hora. Se você ainda não tomou a sua decisão para entregar a sua vida para o Senhor Jesus, faça isso agora. Porque o Senhor tem uma promessa de firmar os seus pés sobre a rocha. Amém? E se você andou vacilante na sua fé, na sua vida com Deus, se afastou, o Senhor te chama, está na hora. Você tem a oportunidade, você pode escolher ainda. Vai chegar um tempo que ninguém mais poderá escolher, mas nós ainda estamos no tempo da graça, da dispensação da graça do Senhor. E a misericórdia do Senhor é grande, infinita, e Ele quer alcançar a todos. Ele te chama para você fazer parte desse reino inabalável. Então, se você deseja fazer parte desse reino inabalável, aí onde você está, levante a sua mão para entregar sua vida ao Senhor. Levante sua mão para dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu quero fazer parte deste reino. Senhor, eu estou aqui afirmando meu compromisso contigo. Reafirmando. Você que quer reafirmar o seu compromisso com o Senhor, levante sua mão e adore ao Senhor. Vamos declarar que esse reino, o reino de Deus, é sempre eterno.
Tudo ao nosso mundo, ao nosso redor pode abalar, pode se abalar, pode cair, mas o reino de Deus é eterno e nós fazemos parte deste reino. Amém? Adora o Senhor.